Tudo que você motorista precisa saber sobre o uso das luzes. E aqui a gente fez um resumo bacana. Vamos encontrar esse assunto lá no artigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro. Então perceba o seguinte, que quando a gente fala de luz baixa, existe uma regra para a sua utilização. A luz baixa será utilizada sempre quando você estiver à noite, dia nas rodovias. Você está na rodovia, tem que acionar a luz baixa. Durante túneis iluminados, com iluminação pública, tem que utilizar a luz baixa. Diuturnamente, tratando-se de ônibus, transporte regular de passageiros, quando tiver em circulação da faixa própria, e motocicleta, motoneta, ciclomotor, tem que utilizar a luz baixa independentemente da hora do dia, diuturnamente. A luz de posição, ela será acionada chuva forte, pelo menos a luz de posição, chuva forte, neblina, cerração, e quando você estiver parado durante a noite, efetuando o embarque ou desembarque de passageiros ou realizando carga e descarga de mercadorias, tá? Tem que deixar pelo menos a luz de posição. A luz alta, ela só vai ser utilizada em vias não iluminadas, luz alta, ok? Corte de luz. O corte de luz de forma intermitente por curta duração, ele tem uma finalidade para avisar o motorista que eu estou me aproximando dele, que eu estou na faixa da esquerda, por exemplo, e quero ultrapassar. Então eu dou o corte de luz. Ou quando eu estiver em uma situação com risco à segurança, por exemplo, animais, um acidente, então eu estou me aproximando, o veículo está vindo no sentido contrário, eu dou um corte de luz para alertar. Não confundam com crime penal quando o motorista ele atenta contra a segurança pública ao avisar a existência de uma blitz. Tá? Então isso é um crime previsto, tipificado no Código Penal, atentar contra a segurança pública, avisar a existência de blitz. Pisca-alerta. O pisca-alerta eu vou acionar sempre quando o meu veículo estiver imobilizado. Por exemplo, uma pane mecânica. Emergência, estou socorrendo alguém. Emergência, a pessoa está com risco de morte. Regulamentação da via. Aqui existe uma placa de estacionamento que fala estacionamento por curta duração. Uso obrigatório do pisca-alerta. Setas, né? A luz indicadora de direção. Quando é que eu vou utilizar a seta? Ao realizar uma conversão, retornos, ultrapassagens e qualquer tipo de manobras, como um estacionamento, uma baliza, por exemplo, tem que ligar a seta ao entrar e ao sair da baliza. Luz de marcha ré. A luz de marcha ré, ela só poderá ser acionada para pequenas manobras e desde que não comprometa a segurança do trânsito. Luz de placa. A luz de placa ela deverá ser acionada sempre quando tiver à noite, mas é um dispositivo automático aqui nos veículos atuais, né? Perceba que a gente acabou de analisar aqui uma regra das utilizações desses dispositivos. E o que acontece quando você não aciona nos momentos adequados, quando o código prevê essa utilização? As infrações de trânsito. Então aqui a gente está correlacionando a regra, a violação da regra, com a tipificação da infração de trânsito. Então perceba, se você deixar de utilizar a luz baixa durante a noite, durante o dia nas rodovias, túneis com iluminação, infração média. Diuturnamente, se for ônibus, infração média. Agora, se for motociclos, infração gravíssima. O motociclista que esquecer de acionar. É estranho, né? Causa estranheza porque as motos já vêm automáticas, mas tem motos que precisa acionar, apertar o botão para ela ligar. Então, infração gravíssima. Luz de posição. Esqueci de acionar a luz de posição sob chuva forte, neblina, cerração ou parado à noite realizando embarque ou desembarque de passageiros ou carga e descarga de mercadorias. Infração média. Luz alta nas vias não iluminadas, mas eu estou causando ofuscamento. Infração grave. Infração grave.
Eu estou numa via com iluminação pública, não estou causando ofuscamento, mas eu estou com a luz alta. Infração leve. Infração leve. Corte de luz. Estou realizando corte de luz por curta duração para avisar, por exemplo, a existência de uma blitz. Infração média. Mais o crime no Código Penal. Pisca-alerta. Estou utilizando pisca-alerta sem ser para imobilização, emergência ou regulamentação da via. Infração média, por exemplo. Embarque e desembarque de passageiro. O cara vai lá e liga o pisca-alerta. Infração média. Se falarmos de imobilização do veículo, pane mecânica, teu veículo está quebrado, pneu furou, você está trocando pneu, e não sinalizou a distância de 30 metros com o triângulo de emergência, infração grave. Uso das setas, luz, indicadora de direção. Não liguei a seta, tenho um problema mental muito sério. Infração grave. Infração grave. Luz de marcha ré. Realizei a manobra de marcha ré sem ser um pequeno espaço, comprometendo a segurança. Infração grave. Esqueci de ligar a luz de placa. Infração média. É claro que a luz de placa nos veículos atuais já liga automaticamente, né? A partir do momento que você aciona o primeiro sistema de iluminação, a luz de posição, a luz de placa já acendeu. Agora perceba que eu tenho que observar se a lâmpada não está queimada, porque se for a lâmpada queimada, infração média, muito comum também, tá? O motorista negligente não observa os equipamentos de segurança do veículo, então se depara com a lâmpada queimada, infração média. Então fizemos um resumo aqui, um mapa mental, falando sobre as regras dessas luzes e as infrações dessas luzes quando não se utiliza de forma correta.